Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu queria compartilhar com vocês, como resposta mesmo, a muitas dúvidas que surgiram durante essas semanas. Muitas pessoas, principalmente pessoas da igreja local que eu faço parte, com muitas dúvidas sobre o que é o voto de pano de saco. Como você já viu aí no título, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu já estou há 21 dias nesse voto, né, de pano de saco. Vou ler aqui um texto bíblico, mas vou trazer também outras referências além dessa que eu vou ler, para que você possa compreender o que é. E depois eu trazer uma reflexão de como é que ele é feito, por que ele é feito, né, e o que é que acompanha esse processo do voto de pano de saco. Esse texto que eu queria compartilhar com você está no livro de Neemias, no capítulo 9, nos versículos 1 até o 3, tá bom? No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram panos de saco e puseram terra sobre a sua cabeça. Os que eram descendentes dos israelitas tinham se separado de todos os estrangeiros, buscaram a separação e a santidade. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante muitas horas e muitos dias, confessando sempre os seus pecados e adorando o Senhor. Então, o propósito, né, que nos leva a fazer um voto de pano de saco, se você ainda não viu aqui no canal, tem um vídeo onde eu falo sobre o voto que eu fiz quando eu raspei a cabeça, tem mais ou menos uns 2 meses que eu fiz esse voto. Então lá tem também algumas referências, algumas orientações para você que tem desejo no seu coração, né, de fazer. E agora eu vim falar um pouquinho sobre o pano de saco. Essa roupa que eu estou aqui, né, algumas pessoas pensam até que é uma roupa de linho, mas não, é uma roupa de pano de saco. O saco que a gente usa ou para fazer pano de prato, ou para limpar o chão. E o que é esse voto? Esse é um voto de humilhação. Todas as vezes que as pessoas, que o povo reconhecia, né, através da vida dos profetas, as palavras que eram liberadas, e o povo reconhecia que estava em pecado, que estava desalinhado com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Eles se achegavam a Deus, né, buscando arrependimento, buscando perdão pelos seus pecados, e de maneira a clamar por isso, eles se mostravam com vestes diferentes e com ações diferentes. Usavam panos de saco, amontoavam terra sobre a sua cabeça, oravam, jejuavam, liam a palavra, adoravam, confessavam. O que é esse voto, na verdade? Você vai ver em várias referências na Bíblia, quando isso acontece, no livro de Neemias, no livro de Esté, no livro de Daniel, em Lucas, no Novo Testamento. É uma chamada ao arrependimento. E aí eu queria abrir um parênteses para dizer algo para você. Falar de arrependimento, de mudança de atitude, de mudança de comportamento, de mudança de estrutura de pensamento, não necessariamente só acontece se você fizer um voto, tá? É importante que isso fique bem claro. Porque às vezes as pessoas pensam que por estar fazendo um voto, elas são mais santas do que alguém. Elas têm mais liberdade de chegar aos céus, né? Que a sua oração é mais forte. E isso não tem nada a ver, gente. Porque, na verdade, não tem nada que a gente faça mais ou menos que vai mudar o que Deus sente por nós. Ele já nos ama. Não tem nada que você faça de errado que vai fazer Ele te amar menos. E não tem nada que você faça de bom que vai fazer Ele te amar mais. Agora, claro, a medida da nossa busca vai definir o lugar onde nós vamos chegar, né? Se formos parar para pensar, os tesouros escondidos, eles não estão na superfície. Eles estão na profundidade. Então, toda vez que você faz um voto, que você faz um jejum, que você faz uma campanha, você está indo ao profundo, você está fazendo coisas que muito provavelmente você nunca fez e vai viver coisas que você nunca viveu, né? O que é esse voto de pano de saco? É um voto onde você usa como vestimenta roupas feitas com pano de saco. E aí você se abstém de maquiagem, né, de pintura nas unhas, de acessórios, de coisas que possam ornar, de provocar beleza, né? Maquiagem, tudo isso. Eu fiquei só com os brinquinhos, que são os brinquinhos mesmo que eu já fico e já trabalho com eles.
Uma coisa que eu tenho escutado muito como pergunta é: e para trabalhar, como é que eu faço? Eu sou professora, então para ir para o meu trabalho eu utilizo o fardamento do lugar onde eu trabalho. Então eu me maqueio, eu me arrumo, uso os acessórios que eu preciso usar para poder ir para o trabalho. E quando eu chego do trabalho, então eu visto o pano de saco. Se eu vou para o supermercado, se eu vou na rua, se eu vou em qualquer lugar, eu vou vestindo o pano de saco. E esse vestir o pano de saco, é apenas isso, o voto? Não. É interessante quando a gente pensa em jejum e voto, porque assim, quando a gente faz um voto, ele está atrelado ao jejum. Né? Porque o jejum é uma maneira de mortificar a carne e sensibilizar o espírito. Mas você há de convir que quando a gente faz um jejum, normalmente é algo interno, é algo nosso, a gente não sai por aí divulgando. Até porque a palavra diz que quando você estiver jejuando, lava o seu rosto para não demonstrar que você está fazendo. Não é que você vai mentir para as pessoas ou dizer não estou fazendo. Mas você não precisa sair por aí divulgando. É algo pessoal seu, né? O propósito também acaba sendo algo pessoal. Você tirar o pão por algum tempo, você ficar algum tempo sem acessar uma rede social. É uma forma também, é um propósito, né? Agora, o voto é algo que, querendo ou não, você acaba externalizando o que você está fazendo, porque ele se torna visível. Por exemplo, quando eu raspei a cabeça, foi visível, as pessoas viram que eu fiz algo diferente, né? Quando eu vesti o pano de saco, as pessoas viram que eu fiz algo diferente. Aí você pode pensar aí do outro lado, então fazer um voto é algo que é feito para mostrar ao outro? Não. É algo que é feito para provocar uma mudança interna. Mas toda mudança interna vai gerar frutos externos. Toda mudança interna vai chamar a atenção daquilo que é externo. Porque você vai começar a acessar lugares que você não acessava, né? Eu gosto muito de dar esse exemplo. Por exemplo, você pode ter um saldo volumoso no banco. Você pode ter um cartão que lhe dá acesso a um limite maravilhoso. Mas se você não acessar essa conta, você não vai ter acesso a esse dinheiro. Então, é como se nós, quando estamos fazendo jejuns, propósitos e votos, nós nos voltamos para acessar essa conta, que no caso seria a busca, né, pela presença do Senhor. E aí a gente poderia entrar e falar também de disciplinas espirituais, que é essa busca com disciplina, diariamente da presença de Deus, mas às vezes só o ler a palavra, o meditar, o refletir, o jejuar, não é o suficiente. Às vezes a gente é tomado por uma necessidade mais forte de fazer algo diferente. E não é a primeira vez que eu faço esse voto. Já fiz algumas vezes, agora esse ano, depois do propósito, né? Do voto da cabeça, eu quis fazer também, por um momento de clamor mesmo, de intercessão. E aí eu acho que vale a pena comentar um pouco sobre essa palavra, né, intercessão. Porque a palavra inter nos faz pensar entre. E sessão, justamente essa sessão, esses ambientes. Então a intercessão nada mais é do que o acesso que eu tenho ao ambiente físico e material e o espiritual. Então quando eu estou intercedendo, eu estou transitando entre esses dois ambientes. Aqui, que é onde eu vivo, que é este mundo, né? Que apesar de a Bíblia dizer que ele jaz do maligno, mas a Bíblia também diz que o reino dos céus está dentro de nós, então aonde eu estou, o reino dos céus está, e eu posso chamar os céus para a terra, e aí a palavra me orienta que eu preciso declarar que seja aqui na terra como é no céu. Então quando nós estamos em voto, nós mortificamos mais ainda a nossa carne, nós sensibilizamos mais ainda a nossa escuta, nós buscamos mais ainda o Pai, né? Eu costumo sempre, quando eu vou fazer um voto, traçar aquilo que são as minhas metas, não em termos de barganha ou aquilo que eu quero que Deus faça, até porque quando a gente fala de voto de pano de saco, a gente está falando de humilhação. É um voto que é integralmente, onde a gente entra em intercessão, clamando pela nossa vida, pela nossa família, por aquelas coisas, por aquelas áreas da nossa vida que na verdade estão desérticas, que precisam de um milagre e que a gente precisa de sensibilidade para entender as estratégias que o Senhor está nos dando. Então o voto, gente, é um caminho para sensibilizar o nosso espírito a ponto de estarmos sensíveis e entendermos aquilo que os céus está sinalizando para nós.
junto com esse voto, é importante pensar que todo voto que a gente faz em Deus, a gente precisa estar alinhado com a palavra, estar alinhado com o louvor, com o clamor, com a oração e com as nossas autoridades, né? Assim como eu fiz o da cabeça, mesmo sendo pastora, eu estou debaixo de uma autoridade. Então, tudo aquilo que eu intento fazer, que vai sair do campo do interno e vai ser visível para o outro, eu comunico. Né? Eu comunico aos meus pastores, eu peço que eles me abençoem, porque isso é uma maneira de concordar no mundo espiritual para que as bênçãos do Senhor possam estar sobre mim. A Bíblia fala sobre autoridade espiritual, né? Então, para fazer, o meu esposo me abençoou, os meus pastores me abençoaram, né? Dessa vez eu não pedi a autorização, a minha gestão no trabalho, porque eu vou trabalhar de farda, mas se fosse algo que fosse afetar o meu trabalho, eu precisaria também. Eu acredito que isso é muito importante. Nós precisamos entender que o Senhor só nos faz autoridade quando nós entendemos que precisamos estar debaixo de autoridade, tá? Então eu deixo para você aí essas referências, você que está com o seu coração inclinado a viver um tempo novo, um tempo diferente. Os votos são um percurso, um caminho que vai se revelando para nós e nos mostrando os tesouros escondidos, coisas assim que são muito profundas em Deus. Então, deixei aí como referência alguns textos, né, bíblicos para você. Vou deixar aqui para que você possa acompanhar. Então, tem Esté, capítulo 4, você vai ver falando do voto de pano de saco. Neemias, capítulo 9, que foi esse que eu li. Daniel, capítulo 9 também. Isaías, capítulo 58. Lucas, capítulo 10. Então, sim, se você no seu coração deseja fazer, e aí eu queria falar algo importante. Que às vezes a gente pensa assim, mas eu não tô sentindo vontade, eu não tô sentindo desejo. Você muitas vezes não sente vontade de tomar banho, mas você toma, porque você sabe que é importante, né? Às vezes você não tá com vontade de ir no hospital, mas quando você tá com uma dor muito forte, você vai, porque é fundamental. Então tem coisas que não é a vontade que vai nos mover, mas é a necessidade. Então você precisa avaliar, por que hoje eu preciso fazer um jejum? Por que é importante hoje eu fazer um propósito? Por que hoje é importante eu fazer um voto? Porque são caminhos que o Senhor deu. É como se fossem estratégias de guerra, gente. São estratégias para que a gente possa vencer principados, potestades, tá? É para que você possa vencer a sua natureza humana, as suas vontades, o seu eu, os seus achismos. Então é uma maneira de mortificar a sua carne, fortalecer o seu espírito, alimentando o seu espírito. Amém? Então, se você tiver mais dúvidas, quiser que eu fale um pouco mais, pode deixar aí nos comentários, que eu vou buscar, né, de alguma maneira, deixar alguma referência mais pontual, algo que possa te orientar ainda mais, tá certo? Deus abençoe vocês, gente. Queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência, que vocês possam mergulhar também naquilo que Deus tem para fazer na vida de vocês. Amém?